Olá pessoal, podem ir chegando. A gente já começar a live da Chesf dessa terça-feira. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Chesf nesta terça-feira, dia 9 de junho. Hoje a gente vai ter mais um assunto bastante interessante. A gente vai explorá-lo com muito detalhe, tentando explicar ao máximo, porque é uma área bastante técnica, né? Mas que está no nosso dia a dia, tá em tudo que a gente faz, né? O nosso convidado de hoje é chesfiano, o nome dele é Paulo Simões, ele é engenheiro eletricista e superintendente de tecnologia da informação da Chesf. Eu vou falar um pouco aqui sobre Paulo antes de chamá-lo. Ele é engenheiro, como eu havia falado, eletricista, com ampla visão do setor elétrico, desde as áreas operacionais, administrativas e de gestão, nos segmentos de tecnologia da informação, engenharia de aplicação, projeto, montagem, comissionamento e manutenção de sistemas digitais de proteção e controle para subestação, de extra alta tensão e plantas industriais. É muita coisa, né? Pois é, ele tem uma bagagem gigantesca e vai conversar com a gente. Eu vou chamá-lo, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se ele já está na sala com a gente, para eu poder convidá-lo, para ele falar um pouco mais sobre ele. Paulo Roberto Padilha Simões. Olá, Paulo. Ei, Paulo, boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como está você? Joia, graças a Deus, tudo tranquilo. Antes de mais nada, está todo mundo ouvindo bem, vendo a gente bem? Podem falar, podem assinalar aí se está tudo ok. Paulo, antes de começar, a gente sempre faz costumeiramente a apresentação, né? Eu falei um pouco de você, mas eu queria que você falasse um pouco mais, né? Falar da sua trajetória, da sua formação, do seu caminhar aí pela Chesf. Bom, iniciando, queria desejar saúde a todos, tá? Espero que todos estejam bem, esse momento complicado. Saúde à família de vocês também, tá? Paulo, basicamente é o seguinte, tá? A minha trajetória aqui dentro da Chesf começou em 2002. Eu sou formado em engenharia, tá? Elétrica. Trabalhava antes da Chesf já com automação industrial, subestações. Entrei aqui na Chesf pelo departamento de projetos, tá? De projetos de automação e proteção de subestações, na divisão, na verdade, responsável por isso, né? Minha trajetória começou com engenharia nesse nicho. Pouco depois eu assumi a divisão de projetos básicos de proteção e controle, tá? De subestações e usinas. Trabalhei lá por quase 14 anos, tá? E aí tive, há 5 anos atrás, o convite para vir gerenciar o antigo departamento de sistemas aqui na TI. Para mim, um grande desafio, né? Na verdade, a gente encontrou algumas oportunidades aí na época de vir contribuir aqui nessa área, tá? De trazer, energizar a área, digamos assim, tá? E aí, há 5 anos atrás, a gente começou um trabalho bem forte, exatamente de conscientizar o nosso grupo de trabalho aqui, o brilhante grupo de trabalho que tem aqui dentro da TI, no sentido do senso de urgência, no sentido do que a participação da TI no negócio final da empresa, que é transmitir energia elétrica, tá? Então, isso a gente conseguiu conquistar o grupo aqui de TI, alinhou as expectativas em relação ao negócio final da empresa. Departamento de sistemas depois virou departamento de transformação digital. O olho nosso cada vez mais acendia para essas novas tecnologias, tá? A gente via um nicho de negócio muito grande, uma potencialidade disso vinha alavancar os negócios da casa.
E aí a gente começou muito forte a trazer novas tecnologias, enveredar por esse ramo, junto com as áreas de negócio, trazendo diversas soluções para dentro de casa, tá? Como Analytics e diversas outras. E aí, depois da transformação digital do departamento, eu tive o convite de assumir a liderança da Superintendência de Tecnologia da Informação e já estou quase há 2 anos ocupando este cargo, tá? Então, basicamente, minha trajetória é essa. Ela começa com engenharia de proteção e controle e há 5 anos, tecnologia da informação na veia para revolucionar o negócio da casa, de ponta a ponta. É uma boa caminhada, viu, Paulo? Boa caminhada. Isso traz conhecimento, traz bagagem, né? Traz competência. Meu querido, antes da gente entrar especificamente no nosso tema, que são. A gente vai falar de transformação digital. A gente botou até o título Transformação Digital. É agora ou agora, não é? Então a gente está vendo aí a urgência de se entender e de dominar esse conhecimento e toda essa técnica, né? Então, eu queria que você fizesse umas reflexões iniciais sobre isso. O que você teria a dizer? Paulo, é o seguinte, tá? A gente começa nosso bate-papo bem descontraído, né? E a intenção é essa. Ficamos abertos aí para conversar com os participantes. Eu começo com as reflexões iniciais no seguinte sentido, tá? A primeira, o mundo que iremos desembarcar depois da pandemia causada pelo Covid não será mais o mesmo do qual saímos. Isso aí é uma realidade, tá? Ou seja, o mundo modificou completamente daqui. Será modificado, já está modificado, tá? Não volta mais ao que era. Bom, a utilização de novas tecnologias deve partir de um propósito claro e objetivo de valor. Tecnologia por tecnologia não agrega nada. Agora, tecnologia com propósito de valor, ela para ser utilizada de forma correta, ser utilizada para alavancar os negócios da casa, aí sim. Tá? É o segundo ponto que eu coloco de reflexão. Essas reflexões todas, a gente ao longo do bate-papo, elas vão ficar mais claras. Tá? Terceiro, a gente precisa alcançar um negócio que a gente chama de tech-librium. O que é o tech-librium? O tech-librium é exatamente o equilíbrio entre as tecnologias, os processos e as pessoas. Se essa conta não fechar, a transformação digital ela não acontece nas empresas. Tá? Quarto ponto, ainda somos uma sociedade sem cultura analítica. Isso é constatado no dia a dia, nas empresas, tá? Ou seja, as empresas não são acostumadas a trabalhar com dados, com informações estratégicas. Fica muito naquela linha de eu prefiro não saber as informações para não ser cobrado. Isso a gente vai conversar muito também ao longo do nosso bate-papo, tá? Inteligência analítica, ela não concorre com criatividade. É importante deixar claro isso. A criatividade, ela continua muito importante, sempre vai continuar muito importante, tá? E quinto ponto é o seguinte, mediante isso tudo, a gente tem um rol de novas habilidades que são imperativas para que as lideranças trabalhem no seu dia a dia. Tá? Então, assim, o mundo está mudando, vem toda essa avalanche, que agora o Covid acelerou tudo, né? E aí agora, daqui para frente, as lideranças elas vão ter que agora abrir o seu olhar, abrir o espectro de atuação no rumo aí da estratégia, da tecnologia da informação, no sentido de aproveitar esse momento todo e alavancar o seu negócio, tá? Eu costumo dizer, para acabar as reflexões iniciais, Paulo, que a tecnologia da informação, ela por si só ela não existe. Ela está misturada dentro de cada área, de cada processo dentro da casa, ele tem que ter tecnologia. Então, o papel da tecnologia da informação é estar junto com as áreas de negócio, alavancando os processos, melhorando tudo e, principalmente, elevando os resultados, tá? Então, essas reflexões são iniciais minhas, Paulo. Maravilha, maravilha, perfeito. Aí, ao longo da nossa conversa, né, aqui vai ser o tempo de 1 hora, que é o tempo da live do Instagram, a gente vai descrevendo isso com mais detalhes, simplificando mais para todo mundo compreender. A gente já tem bastante gente já aqui para participar. Nós temos a presença aqui do nosso diretor de gestão corporativa, Adriano Soares, e ele diz: Paulo Simões, nada menos que a força máxima. Olha aí. Aí. Paulo, vamos tentar ser didático bastante, porque essa área é uma área que é muito técnica, né? Tá. Então, vamos falar da forma mais simples que a gente conseguir. Diz pra gente o que é essa transformação digital, exatamente. Paulo, o seguinte, a gente tem, tá? Na literatura você tem 300 definições para transformação digital. Tem algumas que eu gosto muito, tá? Basicamente é o seguinte, a transformação digital,
ela é o modo que eu vou fazer com que minha empresa ela possa fazer muito mais com muito menos recurso, com muito menos trabalho repetitivo e aí com muito mais resultados positivos e cada vez menos massa que eu não precise para tocar meus processos, tá? Isso é uma das definições. Outra que eu gosto muito é a questão do dinheiro. Não adianta tecnologia que não gere resultado, que eu não venha acender meu objetivo estratégico principal ali da empresa, que é o crescimento e a sustentabilidade financeira. Então, colocar dinheiro na caixa da empresa ou deixar de perder dinheiro é transformação digital, tá? Outro ponto. A gente tem um paradigma aí que ocorre na transformação digital, que eu desloco os valores aí. Eu tenho, na verdade, consumidores virando usuários e eu tenho produtos virando serviços. O que acontece? Eu não quero mais consumir, eu não quero mais ter o produto, eu quero consumir o produto. Eu quero ser um usuário do produto, melhor falando. Tá? Então, isso é o quê? Eu não quero, a meninada hoje não quer mais ter um carro na garagem. Ela quer ter um serviço de imediato ali, quando ligar 2, 3 minutos, alguém prestar esse serviço para ela. Então, acaba aquela figura do consumidor de querer possuir o produto. Eu quero consumir o serviço, o melhor serviço que tiver no mercado, tá? Então, a transformação digital ela vem mudar isso também, tá? O Uber é uma forma aí rápida que a gente vê aí que representa isso. A gente tem a questão dos softwares que a gente vai falar mais na frente. Hoje a gente não compra mais software. A gente tem hoje uma subscrição. É o direito de uso. Enquanto eu estou pagando, eu estou utilizando aqueles meus serviços de nuvem, por aí vai. Deixei de pagar, os serviços são cortados. É uma assinatura, tá? Isso é um dos cernes aí da transformação digital. Então, basicamente, eu gosto dessas definições que são um pouco focadas aí no que a gente entende de realidade para a transformação digital, tá? Perfeito, perfeito. Ô Paulo, essa transformação digital, como é que você analisa o impacto dela no país, no Brasil e em especial no Nordeste? Há alguma diferenciação? Como é que está essa realidade hoje? Paulo, o seguinte, na verdade, o Brasil está muito bem situado, tá? A gente está muito bem situado em novas tecnologias. O Brasil hoje é um polo mundial de excelência, tá? Em novas tecnologias. Aqui no Nordeste, especialmente, a gente tem aqui em Pernambuco, no Recife Antigo, o Porto Digital. Tá? O Porto Digital é um ecossistema muito poderoso. Tem mais de 300 empresas lá que formam lá esse ecossistema. Trabalha focado em inovação, em tecnologia de ponta, tá? Abrigando mais de 9 mil empregados. Então, assim, é uma estrutura potente que a gente tem aqui no quintal de casa. Então, muitas vezes, alguns empresários aqui da região saem para prospectar novas tecnologias e soluções no Vale do Silício. A gente tem no Porto aqui, no quintal aqui de casa. Tá? Então, assim, o Brasil está muito bem situado. E o Porto aqui o Porto, inclusive, ele está entre as 7 maiores centros de tecnologia do mundo. Tá? Ou seja, o Porto nosso aqui de Recife, ele se encontra entre os 7 maiores e mais importantes do mundo nessa questão de inovação tecnológica, abrigando diversas dezenas de startups, tá entendendo? Então tem solução lá para tudo. E nesse sentido, a gente já traz aqui um diferencial, a gente já partiu na frente entendendo essa oportunidade e estamos fechando exatamente, fomentando uma parceria Chess com o Porto Digital, exatamente para expertise, compartilhamento de soluções inovadoras, desenvolvendo em conjunto. Então a gente já está, um mês e pouco atrás, 2 meses na verdade atrás, tivemos a presença de toda a cúpula do Porto Digital aqui dentro da Chess, exatamente para a gente, com a presença do nosso diretor de gestão, doutor Adriano, do presidente Fábio, tá? Então, assim, a gente está muito antenado com essas novas tecnologias, além dos muros da nossa empresa, tá? Então, somar esforços para a gente trazer o que tem de melhor aqui para dentro da casa. Maravilha. É muita coisa mudando, Paulo, muita coisa mudando mesmo. Eu conversei com você mais cedo, né, para a gente nivelar o roteiro da entrevista, e eu fiquei, assim, surpreso com tanto de coisa que já está inserida na nossa vida, né, no nosso cotidiano, e aquilo que está por vir também. A gente vai falar isso durante nossa conversa. Você falou de impactos em determinadas áreas, né? Diga algumas para a gente, como trabalho, saúde, cite algumas dessas. Ok, Paulinho, vê só, o trabalho está mudando radicalmente, tá? E aí a gente tem uma grata constatação que é o seguinte, a Chess está muito bem preparada. A gente começou a investir nessas novas tecnologias há quase 2 anos atrás, há mais de 2 anos, na verdade, e isso entrou agora numa rota
que não tem retorno, tá? Então, por exemplo, chegou agora todo esse pânico causado pelo Covid e a Chess tirou de letra, literalmente. A gente tinha as ferramentas apropriadas, a gente tinha treinado o nosso pessoal, a gente tinha todas as condições para que, por exemplo, o trabalho remoto ele continuasse se dando da melhor forma, tá? Então, a gente tem uma pergunta seguida de uma afirmação que eu também gosto muito e eu quero passar também para vocês. A crise, interrogação. Nos resultados, não. Tá? Então, a gente está preparado no trabalho remoto. E isso está sendo um exemplo muito do dia a dia. A gente consegue monitorar, vamos falar mais na frente, de uma ferramenta que foi idealizada aqui dentro da casa, que está rodando, para auxiliar a gestão desse trabalho todo remoto que se dá além dos muros da casa. Tá? Isso, algumas áreas se aplica muito essa questão do trabalho remoto, outras nem tanto. Tá? A companhia está muito antenada com isso, discutindo isso como um todo, e certamente pode vir novidade aí para frente do ponto de vista de algum tipo de piloto. Tá? Saúde. Saúde também é um ponto que a tecnologia está tracionando tudo. Hoje a questão de diagnóstico hoje com inteligência artificial, ela é formidável. Você não tem hoje, como uma equipe de médicos, competir com a máquina, onde ela tem lá milhares de modelos, milhares de cases, por exemplo, um câncer de mama, a máquina tem lá milhares de casos positivos, onde a própria máquina começa a reconhecer aqueles padrões e auxiliar um diagnóstico de um raio-x, por exemplo. Então, a tecnologia ela vem de forma impressionante revolucionar isso, tá? A consulta médica. A consulta médica hoje, a gente vai falar na frente que a gente está trazendo isso para a Chess, não de consulta médica, mas o chatbot. O chatbot, na verdade, abre um robozinho lá, eu começo teclando com o robozinho. Esse robozinho ele tem uma inteligência artificial por trás dele, ele vai aprendendo, ele tem um processo de machine learning, onde eu começo a interagir com o robô, por exemplo, para uma consulta médica hoje. Então, esse robozinho ele está por trás com milhares de doenças, com milhares de sintomas e centenas de remédios apropriados para cada situação. Então, nessa questão da saúde, realmente a transformação está sendo violenta, tá? E segurança, tá, Paulo? Na segurança, a gente tem as câmeras todas inteligentes, onde a gente tem também inteligência artificial que veio para ficar. Ela conhece reconhecer numa multidão, ela consegue reconhecer numa multidão, por exemplo, um foragido da polícia. Tá? Então tem toda essa questão de segurança que está sendo utilizada, que também a tecnologia ela vem também para ficar. Tá? A Chess, inclusive, está verificando tudo, essa aplicação de câmeras inteligentes aqui por conta até do Covid, medir temperatura, verificar controle facial, para conceder o acesso. Então também a gente está antenado para trazer tudo isso para casa. Tá? Então, esses são alguns exemplos de áreas que estão sofrendo aí um impacto muito positivo com a tecnologia. Perfeito, surpreendente. Eu vou ler alguns comentários aqui. Nossa querida Renata Gomes, ela está dizendo, esse tema é de extrema relevância para a nossa empresa. Já avançamos muito e vamos avançar muito mais. Parabéns, Paulo e equipe de TI. Olha aí, nossa querida Renata. Beleza, Renatinha? Luciana, Paulo, sua liderança à frente da TI é digna dos maiores elogios. Olha aí, Paulo. Valeu. Meu querido, vamos avançar um pouco mais, né? A gente tem muita coisa para se falar e pouco tempo, né? Vou ver aqui, dentro da transformação digital, diz para a gente... Nós fomos apanhados de surpresa, o mundo inteiro, né, com a questão da pandemia do coronavírus. Como é que foi a reação da Chesf e a reação da área de vocês para dar todo o suporte e dar continuidade ao trabalho da empresa? Paulo, como eu te falei, tá? Na verdade, a gente já estava, graças a Deus e graças a muito trabalho, tá? Inclusive de forma sincronizada, tá? Quando a gente fala aí que a nossa diretoria, a gente está no momento ímpar, tá? Vou falar um pouquinho mais na frente. Mas já adiantando, a gente está no momento ímpar dentro da casa, que a gente tem total apoio da nossa diretoria executiva, tá? Os investimentos todos que partiram lá atrás, eles foram ratificados, tá? O nosso diretor, o doutor Adriano, é uma pessoa incansável, é um cara de tecnologia, ele quer trazer tudo de melhor para aqui, isso deixa a gente muito confortável, porque alinha com que a gente entende que a casa mereça rumo a nada menos do que os melhores resultados, tá? Então, o que acontece? A gente estava muito preparado, Paulo, mas de qualquer forma, todas as empresas, e aí eu vou sair da Chess, vou falar no modo geral, as empresas elas tomaram um impacto imenso. Algumas empresas literalmente fecharam as portas, porque elas não tinham condições nenhuma de enfrentar o mundo sem estarem digitalizadas. Tá? A Chess, a gente teve um momento inicial
de um esforço maior, um transitório ali no início, isso rapidamente entrou em regime permanente, rapidamente mesmo. Questão de dias depois, a companhia estava completamente estabilizada, preparada para estar viabilizando esse trabalho remoto. A gente tem dentro da casa uma questão cultural, óbvio, como tem dentro de todas as empresas, a gente tem uma resistência para isso. Tá? Agora, pode ter certeza que o mais cético no início, rapidamente, ele se convenceu de que a tecnologia vem facilitar, que a tecnologia vem melhorar o trabalho de cada um. Tá? Então, assim, para a gente foi muito grato, é muito gratificante ver a forma como rapidamente isso entrou em regime, e um regime muito satisfatório do ponto de vista de resultados. Tá? Motivo de orgulho nosso aqui da nossa empresa. Maravilha. Deixa eu ler um comentário aqui. Carolina Gouveia. Nós aqui no Nordeste do Brasil nos beneficiamos bastante da era da transformação digital, o que não era realidade há poucos anos atrás, até em relação ao acesso e interesse dos grandes players do setor. Esse é o comentário de Carolina. Beleza, Carol. Tamo junto. Perfeito. Paulo, vamos entrar na Chesf de vez e ver como é que isso se está transcorrendo, né? Diz para a gente como é que essa realidade chegou na Chesf. Você já pincelou aí algumas coisas que já aconteceram e como os profissionais da empresa reagiram. E diz para a gente como é que essa realidade chega na Chesf, quais as principais ações e programas que poderíamos destacar dentro desse universo. Paulinho, tranquilo, vamos lá, tá? Então, na verdade, a gente tem algumas necessidades que agora elas ficaram acentuadas, né? Ou seja, agora fica mais visível que a gente, inclusive, a gente se remete a um tempo que a gente não sabe nem como é que a gente vivia sem isso, tá? Um deles é os dados, é enxergar a empresa, tá? É louco você pensar que como é que você gere um setor se você não tem aquele setor todo na mão, você não sabe as coisas de fato como é que estão acontecendo. E aí vem a tecnologia do Analytics. A gente está investindo muito no Analytics. Analytics, eu digo que é a arte de você transformar pedras brutas em informações estratégicas, para que o board da companhia tome decisões assertivas. Não só o board, ela vai do operador ao presidente. Tá? Então, hoje a gente já tem dezenas de soluções dentro da casa, para operação, para manutenção, para engenharia, tesouraria, OBZ, tudo, tá? RH. É um mundo, é um ecossistema aqui dentro, infinito, e a gente está atendendo isso com Analytics no sentido da ciência de dados, é você começar a avaliar teu passado, toda a tua série histórica, e você tirar insights ali dentro de como é que a coisa está indo, e aí já começar a olhar para frente também, então tem as predições todas, tá? Na predição a gente já começa a colocar os KPIs, começa a colocar metas para poder a gente trabalhar ali e interferir praticamente online. Eu tenho minha meta ali de 2020, a gente está em junho. Eu preciso saber até junho como é que foi, como é que tudo está andando aqui dentro da empresa, realização orçamentária, RH, rubricas 1000 de dentro da casa, contabilidade, o que seja. E eu preciso também, tão importante quanto, verificar naquele comportamento ele tende, até o final do ano, a chegar em quê? Em quanto? 2021 será como? 2022 será como? Então, hoje a gente já tem algumas predições para algumas rubricas da casa que a gente vai bater em 2022. A gente costuma brincar aqui e dizer o seguinte, que as cartomantes estão sem emprego. Vamos colocar as cartomantes todas desempregadas. Porque predição é muito importante e a gente vai agora com fatos e dados, tá? Então, Analytics, ciência de dados, ela vem muito forte. A gente fala já também de todo o investimento que a casa fez. A casa montou uma sala de situação. A sala de situação nada mais é do que um ambiente físico. Você tem um video wall, você tem diversos dispositivos lá. É um ambiente de convergência, de confluência disso tudo. Tá entendendo? Para a diretoria vir analisar pontos que a casa precisa, vir avaliar uma questão de investimento, faço ou não faço, vir avaliar a tendência da casa, novos modelos de negócio, isso em cima de fatos e dados. Tá? É um ambiente maravilhoso que já está pronto por conta do Covid. Essa coisa está meio que pausada, mas é um ambiente que está completamente disponível a qualquer momento para a diretoria e para os gestores da casa poderem utilizar da melhor forma. Isso tudo vai também para dentro do celular. Tudo isso que a gente fala aqui da ciência de dados, de enxergar a empresa, está em forma móvel. A gente, qualquer dispositivo móvel, acessa isso com controle hierarquizado, ou seja, cada setor, cada profissional só vai conseguir visualizar
o que de fato foi encaminhado para ele, o que ele de fato tem que ter gerência. Tá? Isso tudo na ponta do celular, a qualquer momento pode ser acessado de qualquer lugar do planeta. Tá? Então a gente fala da ciência de dados muito forte nisso. A gente fala das nuvens, tá, Paulo? As nuvens é uma grata constatação. A gente conseguiu implantar em tempo recorde todo o pacote de nuvem, de soluções em nuvens nossa. O projeto praticamente já está finalizando. É um projeto que a gente trouxe mobilidade para casa, a gente trouxe a colaboração para casa, a gente colocou todas as caixas de correio eletrônico em nuvem, a gente tem todas as ferramentas de trabalho normal de escritório em nuvem, a gente começa a lidar com a gravação de arquivos em nuvem, tá? O armazenamento de arquivos na nuvem, a gente tem videoconferências a qualquer momento, a questão das chamadas, tá? Então a gente usa uma ferramenta dentro da casa que a qualquer momento isso revolucionou a forma de comunicação, acelerada pelo Covid. É um fato que a gente já vinha batendo muito isso e o Covid agora, ele acelerou isso tudo. Então hoje eu vou passar aqui mais na frente alguns números, esses números são fantásticos, da performance que a gente está tendo em cima de tudo isso, todas essas soluções em nuvem. A gente tem um portal de assinatura com reconhecimento legal, que a gente consegue tramitar documentos com assinatura, com reconhecimento legal, tudo em nuvem. Tá? Então a gente já tem diversas outras soluções e estamos trazendo várias outras. Já está no roadmap nosso, no plano de investimentos, ratificado pela diretoria, trazer uma imensidão de soluções em nuvem. A gente tem um plano a médio e longo prazo, puxando mais para médio, que é exatamente a gente começar a tirar o peso do que a gente tem dentro de casa, na nossa infraestrutura física, em detrimento dessas soluções em nuvem, tá? Outros pontos, tá, Paulo, que a gente pode chamar aqui também a atenção. Tem o chatbot que eu já comentei, tá? A gente está trazendo esse chatbot bem sugestivo. É um nome de homem, normalmente esses robozinhos têm nomes de mulher, nomes femininos. Esse robozinho vai se chamar Chico, chama Chico, ele já está batizado. Em alusão e homenagem ao Rio São Francisco, nosso glorioso Rio São Francisco. Chico é o robozinho que ele nasce para amplificar, automatizar e agilizar toda a geração de editais lá dos suprimentos. Então, o nosso analista de suprimento começa a interagir lá com o robô e no final, minutos depois, eu estou com o edital pronto. É uma tarefa repetitiva que demorava horas, tinha que abrir arquivo, editar um por um, tá entendendo? Então, assim, a gente traz esse tipo de inteligência para dentro da casa, alinhado com diversos programas, que eu vou falar aqui um pouquinho mais na frente. Isso tudo a gente tem ganho de escala, a gente tem ganho de resultados imediatos. Tá? Essa tecnologia que a gente traz não é que não, daqui a 1 ano, 2 anos eu vou começar. É imediato. Todas essas tecnologias, elas se refletem em resultados imediatos. Tá? O chatbot, a gente tem trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos com blockchain dentro da casa. Tá? O blockchain trazendo toda a inteligência de redes distribuídas para exatamente viabilizar a questão da comercialização de energia. Isso tem uma ampliação depois para a própria contabilidade. A gente tem telemetria, já está funcionando dentro da casa, que esses dados da telemetria cruzam com todos os outros também. A gente começa a brincar aqui dentro da casa que o ótimo em Analytics é quando você cruza tudo com tudo. Então a gente começa a cruzar tudo com tudo e ter as informações de fato estratégicas para que a gente possa atuar. Tá? Então, chatbot, blockchain, inteligência artificial na questão da predição, machine learning, a gente também já está com utilização dentro da casa, a inteligência analítica como um todo, no conceito full que a gente possa ir. Tá? Então, tem assim, e as nuvens como um todo só ampliando. Tá? Então, assim, essas são as iniciativas principais que a gente tem muito orgulho, e nosso presidente, Fábio, durante a última reunião que ocorreu de diretoria executiva, ele fala o seguinte: está ocorrendo dentro da casa uma revolução. Tá? Esse nome é muito importante, é uma revolução, porque a gente está revolucionando a forma da gente trabalhar, revolucionando a forma de a gente ganhar dinheiro, de a gente ser eficiente, de a gente se comparar com o mercado, de a gente querer ser melhor em vários pontos, ou, por que não, na maioria dos pontos que a gente atua. Tá? Isso tudo traz inteligência para dentro da casa. E aí, na sequência, tá, Paulo, me permita, eu vou trazer uns números aqui do BAT-R. O BAT-R é aquela política que a gente fez para começar a monitorar o trabalho remoto. Essa solução apresentada para todo o grupo Eletrobras, essa solução, que é uma solução que a gente tem online na mão, no celular de cada gestor, hierarquizado, tudo que cada empregado de sua equipe, cada membro da sua equipe, o que é que ele está aonde ele está atuando e a intensidade da atuação dele, além dos muros da companhia. Você vai me perguntar, Paulo, mas essa ferramenta, ela diz se o empregado está produzindo ou não? Não, não diz.
Aliado a isso, a gente precisa ter o plano de trabalho de cada empregado, que também está em nuvem, aliado com essa ferramenta que a gente tem dezenas de variáveis que a gente está monitorando, a gente começa a ver se o empregado ele está conectado via VPN, e aí via VPN ele consegue acessar os sistemas como se estivesse na sua mesa de trabalho. Ele começa a monitorar toda a questão da geolocalização desse trabalho remoto, muito importante. Então, hoje a gente tem um esquema de geoanalytics, que eu começo a ver o trabalho remoto, eu abro literalmente o mapa ali, eu vou vendo, por questão de calor, o mapa de densidade, eu começo a ver onde é que esse trabalho está se dando. Eu vou clicando ali, eu vou bater ali exatamente na estrutura organizacional que está desempenhando aquele trabalho. Isso tudo aberto por qualquer nível de hierarquia dentro da casa, tá? Eu começo a ver toda a atividade deles de e-mail, e aí, repito, isso não de forma intrusiva, isso dentro do domínio da chefe, a gente começa a ver a intensidade. Quantos e-mails chegou na caixa de cada um, quantos e-mails saíram, quantos e-mails foram lidos. Então, tudo isso reflexo de uma atividade que está sendo feita além dos muros da companhia, tá? A gente tem a questão das videoconferências, equipamento de videoconferência, ninguém briga mais aqui dentro da casa. Porque todo mundo tem um equipamento de videoconferência agora no seu computador. No seu computador. Então, a fração de segundo, a gente monta um grupo de trabalho, a gente discute um projeto. Então, a agilidade disso nem se comenta. A agilidade que a gente ganhou nesse processo é imensa, tá? Então, o SAP também, a gente consegue monitorar os acessos ao SAP, que é nosso principal sistema. A gente começa a ver todo o acesso a essas soluções de nuvem, tá? Então, assim, tem diversas variáveis que, junto com o plano de trabalho de cada empregado, dão a cada gestor uma forma de monitorar e gerenciar esse trabalho remoto nessa época de pandemia, tá? E os números? A gente tem até hoje, tá? Basicamente começou dia 16 de março, até início de junho, né? Aqui estamos. A gente tem mais de 250 mil conexões. É bastante. 250 mil conexões de VPN. Dá uma média de 1.100 distintas por dia. O que é isso? Eu tenho 1.100 empregados distintos se comunicando com a infraestrutura da Chess como se estivesse aqui, acessando quaisquer sistemas aqui pela nossa VPN. A gente começa a ver aqui no GeoAnalytics que de todas as regiões aqui, por exemplo, Recife é um polo que concentra 54,9% de toda a geolocalização desse trabalho remoto. A gente vai para a ferramenta ferramenta de chamadas e videoconferência nossa, a gente tem 300 mil calls, 150 mil meetings, 250 mil mensagens em grupo, 7 milhões de mensagens privadas. Tá? Acesso às nuvens, quase 1.200 acessos às nuvens por dia, de diversas soluções. E-mails, 300 mil e-mails por semana, 300 mil e-mails lidos por semana, em média, 40 mil enviados, 330 mil recebidos e quase 900 acessos ao SAP. Esse conjunto de informações é de extrema valia, de extrema importância, para que novamente a gente venha com aquela pergunta. Crise nos resultados não. A gente continua trabalhando forte para que os resultados se mantenham e, pelo contrário, ele além de, não é nem que se mantenham, eles reflitam um aumento nesses resultados. Tá? Ciência de dados. Pronto, ok, Paulo. Então, basicamente é isso, tá? São as iniciativas que a gente está fazendo e uma grata surpresa, tudo isso está funcionando muito bem e uma possibilidade de crescimento exponencial da casa toda. Perfeito, perfeito. Eu acho que você vai falar isso mais à frente, mas o que me chama a atenção é de que é muita informação, né, Paulo? Muita informação. Então, essas informações, elas estão acessíveis, estão aí. Você estende a mão e você pega. Aí, então, o que é importante quando você tem tanta informação na mão? Paulo, eu digo que é tudo. Na verdade, é um conjunto. Isso aí, cada tecnologia dessa, ele é um pedaço, ele é um dente da engrenagem. Na verdade, o somatório disso, misturado com as pessoas que fazem a companhia e fazem cada empresa, isso tudo, essa química toda, é que ela vai ser necessária, que vai ser suficiente para que a reação dos melhores resultados ela ocorra. Tá entendendo? Então, na verdade, dizer que a inteligência artificial, ou que o blockchain, ou que o RPA, que é toda a parte RPA, acabei nem falando, a gente também está investindo forte em RPA. Aquisitamos, inclusive, uma ferramenta para isso agora há pouco,
ela vem pegar todo o trabalho que a gente chama, entre aspas, de burro, o trabalho repetitivo. A gente vai colocar isso para a máquina fazer. A força de trabalho nossa tem que estar preocupada no estratégico, em pensar como se fazer de forma melhor, cada vez mais com cada vez menos. Cada vez mais de resultado com cada vez menos recursos. Tá entendendo? E também um último ponto aqui, muito importante, é a questão dos cenários, tá? Já fomos desafiados aí pelo nosso diretor, já estamos trabalhando nisso. É exatamente a gente trazer a tecnologia da geração de cenários para dentro da casa. E aí avaliar se um determinado empreendimento vale a pena ou não. Avaliar uma modificação dentro do recurso humano nosso, se for feito, o que é que aquilo causa de perturbação para um lado ou para o outro. O que é que causa de impacto no processo financeiro nosso. Então, tudo isso também a gente já está trabalhando, tá, Paulo? Então, na verdade, o que tem de importante, eu digo, é o seguinte, é a engrenagem toda. É a engrenagem toda. É um rolo contínuo. Isso é um rolo compressor contínuo. Vamos dar uma pausa para ler um comentário aqui. Na verdade, é uma provocação. Você tinha falado aí sobre a questão dos aplicativos, do transporte, né? Tá. Aí Jair, ele faz a seguinte colocação e pergunta, né? Segurança do funcionário. O que vai trabalhar a 0 hora, usar aplicativo de transporte. Não é mais seguro o funcionário usar seu automóvel, como está sendo hoje? Paulo, vê só, essa questão aí eu sugiro que seja passado o e-mail, tá, para a diretoria de gestão, para ser tratado de forma específica, tá, Paulo? Tem os colegas nossos no gabinete estão tratando isso, a Viviane, o Pedro Selva. Então, por gentileza, pedir ao colega que passe esse questionamento ao pessoal nosso que está trabalhando na ponta desse projeto, tá? Eu não teria problema para vir comentar o projeto, de fato, a liderança de outros colegas. Eu acho que num contexto geral, Paulo, a questão é mais uma realidade que está aí, né? A questão dos aplicativos é uma realidade, é uma cultura que está fixada, né? Que já está fixada. Então, ela vem transformar, e aí cada empresa, cada gestor, cada pessoa, ele vai adequar de acordo à realidade de cada local, de cada pessoa, de cada gestão, de cada estilo de gestão também, né? Mas eu acho que a provocação era mais essa, é de que é uma cultura que já está aí, né? Isso é importantíssimo e que vai ter seu ponto de equilíbrio, né? Na verdade, isso vai ter dentro da casa. A importância do tema ela é incontroversa. E aí o ponto de equilíbrio certamente ele vai ser adquirido quando essa ferramenta de fato quando começar a rodar de fato, isso aí vai ter um ponto de equilíbrio da melhor forma, tá? Perfeito. Quando você diz os dados não devem ter mais donos, e sim decisores, é um pouco do que você acabou de falar aí da questão de saber lidar com essas informações, né? É isso aí, né, Paulo? Na verdade, o que acontece? Uma massa de dados, por si só, ela só vem... Se ela não for tratada, se ela não tiver o decisor, se ela não tiver quem utilize aquilo ali para realmente alavancar algum processo, aquilo de nada valeu. É um conjunto de dados a mais, é um big data a mais, é um armazém de dados a mais, que aquilo ali a empresa está fingindo, a empresa está gerando, fingindo que aquilo ali está alavancando alguma coisa, o gestor que está também fingindo que aquilo ali está sendo analisado e que vai alavancar seu negócio, e no final nada acontece, e é tudo que a gente não está fazendo aqui dentro da casa. Quando eu falo que os dados têm que ter, as informações têm que ter decisores e não donos. Por que isso? Porque, na verdade, a gente parte de uma cultura, eu não digo nem chefe, as empresas como um todo, a informação ela é tida como poder. Tá? Em certa forma, ela é tida como poder, ou seja, a pessoa está gerando aquela informação há décadas, só ele gera aquele dado, aquela informação. Eu, para chegar a partir de A e B variáveis, eu preciso gerar C, e aí é o cara que tem a fórmula ali numa macro, no Excel, que ninguém sabe qual é a fórmula que está ali dentro. Tá entendendo? Então, assim, isso tudo, a gente está literalmente passando, vai passar por cima disso tudo, tá? A cultura nossa agora é uma cultura de dados, isso passa mais na frente por uma alfabetização de dados, tá? Ou seja, falar dados agora, literalmente é como o inglês. Você tem que ter a língua dados, eu preciso falar dados, tá? Isso de ponta a ponta. Quem está como usuário precisa saber entender aquilo ali para tomar a melhor decisão, eu preciso saber pedir, eu preciso analisar os dados, eu preciso gerar melhor os dados. Então, isso mexe na cultura da empresa inteira, tá? Então, realmente, essa informação que eu coloquei, eu assino embaixo. Os dados devem ter donos, as informações não têm donos, elas devem ter decisores. Aí, os decisores
de posse das informações, eles têm como atuar de fato e serem cobrados. Porque com as informações a gente tem as cobranças. Eu coloco as informações na sua mão, eu vou te cobrar. Tá? Perfeito. GF Marx, ponto engenheiro, ele faz a seguinte pergunta. A tecnologia aplicada tem que impacto no resultado financeiro da Chesf? Você tem esse dado? Paulo, eu não teria o dado, eu não teria o dado concretizado, tá? Ou seja, o Preciso, número né? Uhum. está aqui. Mas eu diria o seguinte, que é total, tá? O impacto disso é total. Porque, rapidamente, a gente tem um processo aqui que eu dou como exemplo de uma revisão tarifária. Uma revisão tarifária, uma organização de informações no processo de revisão tarifária, aquilo ali eu tô com milhões, bilhões, o valor é macro ao longo de 5 anos, que a gente tem que se organizar e informar a ANEEL. Então, qualquer tipo de assertividade que seja dada em cima daquele processo, rapidamente aquilo ali já entra na veia, no caixa da companhia, tá? Uma decisão melhor que eu faça em cima de uma rubrica de RH, e aí a gente tem um programa aqui que é o Paycheck. O Paycheck dentro da casa, ele nasce com todo a rubrica de P do pessoal, né, do PMSO, e o P é a maior rubrica das 4, é bem maior, disparada. E aí a gente traz isso tudo para dentro de uma ferramenta analítica, de uma solução analítica, onde a gente começa a verificar no grão de areia o mundo de RH todo dentro da casa. Tá? Na sequência vem materiais, vem serviço, vem outros. Então a gente vai naquela linha a gente precisa enxergar a empresa. Precisa enxergar a empresa para tomar decisões assertivas de ponta a ponta. Tá? Perfeito. W. Gadelha, Paulo, existe algum date look em uso e como o setor de ciência de dados pode criar sinergia com os setores para alavancar resultados? Bom, na verdade, total. Tá? A sinergia ela tem que ser ampla, total e restrita. Ela só funciona se tiver de ponta a ponta, tá entendendo? Então, assim, a TI, repito, ela não faz nada só. A tecnologia ela está misturada com a casa inteira. Eu até costumo dizer, Paulo, uma TI que não atua dessa forma é uma TI que ela pode ser descartada a qualquer momento. Não estou falando aqui na Chesf, como estou falando em qualquer empresa. Ou a TI, ela agrega valor ao negócio, ela está junto com as áreas para poder acender o objetivo estratégico do financeiro e a sustentabilidade, ou é uma TI que ela está ali só para fazer número. E a gente não está aqui para fazer número, a gente está aqui para alavancar a casa com as áreas de negócio. Especificamente a pergunta de HD, total. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, as ferramentas que a gente está adquirindo, junto com o pessoal da manutenção, que no caso é ele, da operação, para ter as melhores soluções. Tá? As melhores soluções, a predição da melhor parada para fazer a manutenção do equipamento, versus a vida útil do equipamento, versus minhas medições operacionais do equipamento, isso tudo convergindo para um ambiente de inteligência artificial, e aí a gente tem os insights para estar ganhando dinheiro com isso. Eu estou ganhando dinheiro com isso. O chinês faz muito bem isso. O chinês faz muito bem isso. Tá? Já há bastante tempo. É exatamente ganhar dinheiro com decisões, nem que seja para dizer o seguinte, meu equipamento, ele segue do jeito que está. Porque eu ganho mais dinheiro ele dessa forma do que eu tendo uma parada ou fazendo algum tipo de atividade em cima dele. Então, tudo isso precisa tomar decisão com inteligência, tá? Então, a gente está aqui para agregar valor, se misturar com as áreas de negócio rumo às melhores soluções. Ok? Perfeito. CN Gouveia pergunta, Paulo, fala um pouco das soluções que a TI disponibilizou pós-pandemia em termos de analytics. São inúmeras, tá? A gente tem para o CSC, tá? Que é um outro vetor importantíssimo dentro da casa. A gente está trabalhando com a parte de finanças, a parte de tesouraria. A gente tem tô enxergando todo esse mundo de RH dentro da casa, que é o Paycheck. A gente tem a telemetria, diversas soluções com a telemetria já sendo operacionalizadas. A gente tem um chatbot aí que está saindo do forno, que é o Chico. A gente tem soluções no mundo financeiro, lá ligado às contas de investimento, às contas de custeio. Dezenas de soluções, Paulo, tá? Dezenas. E que bom que são dezenas, tá? São tantas que a gente até esquece de nominar algumas. Mas uma grata surpresa é que a gente tem diversos vetores dentro da casa sendo entregues, tá? Pronto, então vamos falar de forma mais geral, né, desses benefícios e de todos esses avanços que a empresa tem conquistado nesse momento. Então, cita para a gente alguns desses benefícios na sua visão analítica, na sua visão conceitual.
Paulo, o seguinte, tá? Vou citar alguns aqui, tá? Senso de urgência. Senso de urgência é um dos maiores. Então, literalmente, esse mundo VUCA que se estabeleceu de fato no sangue aqui das empresas, uma das coisas é o seguinte, é o senso de urgência. Se não tiver senso de urgência, a empresa está morta. A solução que eu preciso, a solução que a casa precisa é para hoje. Amanhã, o trem já passou. O que eu tenho que entregar hoje é hoje. Eu não posso ter um processo, dormir com processo, sair de férias com processo. Isso não funciona. As empresas estão aprendendo isso da pior forma, porque é no meio de uma pandemia, mas é um conceito bem antigo. O senso de urgência, ele aí é o sangue dentro da veia. Eu preciso ter urgência. A empresa tem urgência em tudo que ela se predestina a fazer. E de forma melhor. Tá? Então, o senso de urgência é um grande ganho. A transformação rumo à cultura analítica, que eu já falei, um grande ganho também. A gente começa a mover a casa. A casa hoje sabe o que é um BI, um BA, um Big Data. Tá entendendo? A gente está treinando, a gente está indo na linha da casa entender o que é que pode alavancar o seu negócio, cada negócio, com os números, com os dados, com as informações como toda, tá? Como um todo. Então, essa questão da cultura muito forte. O comprometimento da nossa diretoria executiva, que já vinha muito forte. E agora, nesse momento específico de pandemia, a gente tem ratificado todo o plano nosso de investimento, de crescimento, de evolução, tá? E aí a gente vem nesse momento ímpar aí, jogando junto com a diretoria executiva toda, tá? Em especial, e o presidente Fábio é um entusiasta, não está participando agora porque ele está em outra reunião. Doutor Adriano, que é o nosso diretor, também vem de forma incansável. E a gente traz aquela linha o seguinte, não tem um caro. Tecnologia não tem caro. Tecnologia tem o seguinte, o benefício que vai me trazer. Então, a gente consegue trocar o caro pelo benefício. Se provar que aquilo ali tem um propósito de valor, aquilo ali vai agregar valor para o negócio da casa, vai botar dinheiro no caixa da companhia, vale a pena investir. Então, assim, um dos grandes ganhos é exatamente ter ratificado com a diretoria esse compromisso aí de evolução, dos investimentos. Tá? A gente cita isso também como um dos grandes ganhos, sabe? Por esse processo aí da pandemia e da transformação como um todo. Perfeito. É muita coisa, né, Paulo? É muita coisa, muita transformação mesmo. Deixa eu ver aqui alguns outros comentários. Tem um dos nossos seguidores aqui, M. Guedes. Ele pergunta: existe alguma solução para trabalhar com os ativos da Chesf? Por exemplo, alguma ferramenta para controlar o melhor uso da frota de veículos? Sim, na verdade o que acontece? A gente está trabalhando forte aí, uma das soluções analíticas que a gente está trabalhando, tá, Paulo, é exatamente com a telemetria. A telemetria ela vem exatamente para otimizar todo o uso da nossa frota, verificar, dar segurança para o empregado, ela vem exatamente para que a gente otimize o ponto de uso da nossa frota e todos os dados que são gerados já estão se comprovando as reduções, tá? Combustível, multas e por aí vai. Tudo isso a gente vai associar com o OBZ, a gente tem associado aquilo ali, e o OBZ a cada projeto que aquilo ali está envolvido, a cada conta que aquilo ali está envolvido, tá? E também com o SAC VS, que é um outro sistema, que é de pagamento por adicional, junto com frota. Então, tudo isso integrado e gerando essas bases analíticas para que a companhia trabalhe melhor e faça o melhor uso de sua frota, tá? Da frota nossa. Perfeito. Paulo, a gente está caminhando para o nosso final de live, né? Faltam poucos minutos. Vamos projetar aí. Esse futuro digital que a gente colocou no nosso título da live, você afirmou aí durante toda a sua narrativa que esse futuro já chegou, esse futuro é agora, né? Aí eu te pergunto, e os próximos desafios da transformação digital? Quais são os projetos nesta área que a Chesf está vislumbrando? Paulo, o seguinte, do ponto de vista de transformação digital, na teoria a gente está na era 4.0. Essa questão de era, eu não sou muito adepto a essa questão de 4.0, é 3, é 5. Na verdade, isso é o que vale. São as iniciativas, é o dia a dia da sociedade, das empresas. Tá? Então, o que acontece? O 5.0, que é a evolução desse momento que a gente está, do 4, ela basicamente, o que é que ela prediz? Ela coloca uma visão holística, tá? Em contraponto a uma visão focal da 4.0, que era exatamente em cima da automatização, de máquinas, da interligação, de tudo em rede. E aí ela vem o seguinte, ela coloca agora como ponto central o ser humano. Ela coloca agora, não a máquina como ponto central,
Ela coloca o ser humano como ponto central. Isso é muito importante porque ele humaniza. Ele humaniza para frente. Tá? E nessa linha, já antecipando, a casa, inclusive, já está antecipando, já tem iniciativas já reais. A gente tem nosso setor de recursos humanos, que já está trabalhando com o projeto Gente 5.0, onde vai preparando a casa toda para esse momento que está chegando já. Esse momento que já é agora, que é preparar os empregados, preparar o ser humano para conviver com essa nova era que já está à porta aí. Tá? Então, essa 5.0, a gente começa a ter uma convergência de todas essas tecnologias, tá? Com o intuito de quê? De melhorar a qualidade da vida das pessoas. As máquinas, elas vão passar, hoje já tem, mas elas vão passar, além do conceito de Deep Learning, que é o conceito da máquina falar, ouvir, interagir, elas vão passar o seguinte, a tratar de forma personalizada cada ser humano. Então você vai ter o robô vai conversar com você de forma personalizada. Isso traz uma mudança muito grande, tá? E aqui dentro da Chess, fora tudo isso que a gente já está antenado, a gente vem com a inteligência cognitiva, geração de cenários que eu acabei de falar, o Big Data como um todo, tá? Data Stream Analytics. Data Stream Analytics é uma tecnologia que ela certamente vai revolucionar a forma da gente fazer a gestão dos nossos ativos de manutenção, central de manutenção, central de operação, tá? Difundir o RPA dentro da casa, difundir a cultura de dados, a alfabetização de dados, Gente 5.0, que eu já falei, que já nasce agora para revolucionar a casa, e tudo isso junto e misturado, catalisando os melhores resultados, tá? Não para nunca. Perfeito. Não para Perfeito. Deixa eu ler uma das últimas perguntas aqui. Marcelo Maia, gerente da nossa comunicação, ele pergunta. Primeiro ele diz, parabéns aos dois Paulinhos, ótima live. Valeu, Marcelão. Como a transformação digital pode dar segurança nas subestações digitalizadas e, por consequência, no setor interligado nacional? Sim. Na verdade, Marcelo, a gente traz esse conceito todo de recomposição, tá? Recomposição automatizada, a gente ter a comunicação entre centros funcionando de fato, a gente ter toda a questão dos fazores interligados aí, do monitoramento das medições interligadas aí, tá? Dentro de cada sistema. Então, literalmente, é trazer inteligência artificial para dentro do GLR de proteção, a gente ter tudo interligado no sistema como um todo, tá? A gente vem mais na frente com novos modelos de negócios digitais que as empresas vão ter que se adequar, vem com toda a geração distribuída que está aí à porta, tá entendendo? Então, assim, tem muito a contribuir. O Analytics, como é que a gente pode prover segurança? Com as informações todas, a gente utilizar nossa massa de dados que vem do SAGE, a gente começar a fazer predições de desligamentos antes deles ocorrerem, fazendo avaliação de intempéries da natureza, onde é que está a coincidência maior de raios, índice de chuvas, e aí medições em pontos estratégicos do sistema, cruzar isso tudo numa base inteligente para poder, de forma antecipada, a gente está, inclusive, trabalhando com eventos no Sistema Interligado Nacional, tá, Marcelo? Muito boa a sua pergunta. E o futuro é agora mesmo, né, Paulo? A gente vê muita coisa dentro da ficção científica, por exemplo, que nos assusta. E você podia dar uma pincelada aí nessas novas realidades que, quando chega aos nossos ouvidos, parece que não é real? Sim, Paulo. A gente tem, por exemplo, a computação quântica. A computação quântica, ela literalmente ela tem uma limitação hoje pela questão da temperatura, que só funciona com temperaturas super frias, abaixo. Mas o computador quântico, ele é tão poderoso que ele consegue fazer bilhões de vezes mais rápido o que a computação atual faz. Binária 0 e 1, hoje ela consegue fazer. Então, a computação, vencendo essa barreira aí da temporada, tudo com a computação quântica. Ela literalmente ela já está aqui na porta, e isso, mais dia menos dia, essa coisa vem para a realidade. Outro ponto que eu gostaria de frisar é a questão dos ciborgues. Tá, os ciborgues, exatamente, também vem muito forte. Parte de organismo, parte de máquina, conjunção de inteligência artificial com inteligência humana, tudo isso funcionando de uma forma, eu não digo louca, funcionando de uma forma muito inteligente, de fato. E aí você vai ter seres humanos, metade máquina, metade. E isso com aumento de capacidade cerebral, ou seja, eu consigo fazer com que minha mente potencializada com a inteligência da máquina, eu consiga pensar e processar
milhões de vezes mais rápido do que um cérebro humano, por exemplo, faz. Isso está à porta também, tá? Então, registro isso. E registro também o filminho que todo mundo conhece, que são os Jetsons. Na verdade, o que a gente via ali quando criança, ali, há muito tempo atrás, quer dizer, não faz tanto tempo assim, os Jetsons, você tinha uma coisa louca ali das máquinas, e na verdade era um convívio equilibrado. Você tinha as máquinas convivendo ali com cada personagem, carro voando, era o robô ali falando ali para atender ali o ser humano ali, no caso, representado. Isso tudo está chegando. A 5.0 ela traz as máquinas para te atender de forma personalizada. Então aquele filminho de Jetsons ali está muito perto de acontecer. Tudo aquilo ali vai chegar. Tá? Então a gente tem que catalisar tudo isso que está chegando, se antenar com todas essas novas tecnologias de forma prévia, porque senão, meu amigo, o rolo compressor vem e a empresa morre, a empresa fecha as portas. Tecnologia hoje, ela não é peso, tecnologia é investimento. Tecnologia traz dinheiro para os cofres da companhia. Essa é a razão da gente trazer tecnologia para dentro da casa. Propósito de valor. Perfeito, Paulo, perfeito. A live está chegando ao final. Eu queria só deixar uma impressão minha. Eu fico muito contente quando eu vejo esses avanços. Eu olho para um grupo de empregados, né, que são as pessoas com deficiência. Então, a tecnologia assistida aí, ela vai impulsionar muito para que os acessos sejam mais eficazes e essas pessoas sejam mais inseridas no mercado de trabalho, dentro das nossas áreas profissionais. Então, isso me deixa muito feliz mesmo. Paulo, considerações finais. O que você pode falar rapidamente aí, porque nossa live já está quase caindo. Paulinho, vê só, na verdade eu gostaria de agradecer, tá? Agradecer a Chess, a empresa que eu trabalho aqui, pela essa oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante para casa, e a gente ter a honra de estar liderando um time de TI, um time tão competente, tá? Não vou falar nomes aqui, tá? A gente tem um departamento específico de transformação digital, mas isso está catalisado dentro da TI toda, está catalisado na casa inteira. Então, parabenizar minha brilhante equipe. Eu vou nessa linha de sangue nos olhos e eles vão fazendo com que isso também se torne realidade, tá? Então, vai na minha loucura e a equipe vai fazendo realidade junto de mim. Então, parabenizar cada um membro. A diretoria executiva da casa, que entendeu tão bem o papel da tecnologia, entendeu tão bem o intuito disso tudo vir para dentro da casa, tá? E está ratificando os investimentos. Especial do Adriano, que é um treinador, é uma pessoa, é um diretor que ele entra para poder. Tudo ele tem o dedo dele aí, tu tá entendendo? Então ele tem participação nisso tudo. Agradecer Luciano, que é a chefe do gabinete nosso da DG, e todos os membros que fazem, tá? O nosso time é um time maravilhoso que a gente trabalha aqui dentro da DG. Cada um ficando, ajudando, compartilhando essas experiências, tá? E também agradecer ao doutor Fábio e os demais diretores, tá? Basicamente é isso. Ok. Paulo, muito obrigado. Gente, a live está chegando ao finalzinho. Eu vou encerrar antes, porque a gente precisa salvá-la para quem não assistiu. Paulo, agradeço demais a sua participação, agradeço a participação de todos e temos um encontro marcado na terça-feira que vem. Aguardo vocês lá. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nota 10 Até também, mais. tá? Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Saúde para todos.